Boa noite! Sejam bem-vindos. Hoje é dia da gente falar sobre procrastinação. Como lidar? Por que ou por quem a gente procrastina? O que acontece dentro da nossa mente e do nosso emocional? Que bloqueios existem? E o que eu faço com tudo isso? Bora falar então sobre esse tema que eu sei que muitas pessoas acabam tendo no dia a dia e que chegou hoje é 14? Chegou 14 de janeiro e muitas vezes a gente começa a falar assim, caramba, tô indo pro mesmo ciclo de 2025, tô repetindo a mesma coisa de 2024, por que quando é por mim parece que ainda não tá bom o suficiente, por que eu deixo pra depois? Então hoje é dia da gente olhar pra isso. E o que é importante enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou? O primeiro passo é entender que procrastinação não é sobre não fazer nada, tá? A procrastinação é sobre fazer um monte de coisas que você tá acostumada. Então, fazer, o que tá no piloto automático você faz. Mas aquilo que vai te levar na direção do que você deseja, principalmente aquilo que é pra você, fica pra depois. E aí a nossa mente, ela mente pra gente, tá? E como que a nossa mente mente pra gente com relação à procrastinação? É que agora não dá tempo, eu acho que ainda não tá bom o suficiente, é porque tá corrido, é porque não sei o que, a gente vai contando histórias pra não lidar com isso. E é onde a gente procrastina quando vê aquela mudança, aquele projeto, ter uma vida mais leve, ficou mais uma vez pro mês seguinte, pro ano seguinte, e aí vem a autocobrança e vira uma bola de neve. Então bora falar sobre isso. Vamos fazer o seguinte, encaminha para pelo menos 2 pessoas para que elas possam também assistir, aproveitar essa live, porque esse conteúdo de hoje, ele vale ouro, porque sempre tem alguma coisa que a gente procrastina, tem uma parte da nossa mente que vai ter a tendência a ir para onde ela está acostumada, só que a partir do momento que você toma consciência e aprende a lidar, você vai ensinando para sua mente de, agora o controle é meu. Eu vou escrever as histórias que eu quero a partir de agora. E não repetir sempre os mesmos padrões. Então, bora lá. Vamos falar sobre procrastinação. Primeiro ponto, para você já ir colocando em prática. Então, você vai ver que sempre as lives que eu faço é buscando trazer as coisas de uma forma que seja prática e fácil no seu dia a dia. Para que você comece a observar, já comece a tomar consciência, porque o processo que a gente precisa fazer para realizar qualquer mudança na nossa vida é entender o que está no inconsciente, trazer para a consciência e a partir do momento que você trouxe para a consciência, tomar as ações necessárias, fazer as mudanças necessárias no dia a dia. Então, como que funciona? Por que a gente procrastina, Su? Existe a parte, sim, racional. A parte racional a gente precisa sim, apesar do desconforto, que é novo vai trazer desconforto para nós, então a gente precisa fazer, a gente precisa entrar em movimento. Só que em grande parte dos casos que eu vejo dentro dos meus atendimentos, dessas pessoas como você, como eu, como você que aprenderam desde criança a se cobrar demais, a ter muitas responsabilidades, às vezes a não querer dar trabalho, não é o porquê eu procrastino, é por quem eu procrastino. Su, como assim por quem eu procrastino? Se esse é o meu desejo, se eu quero realizar isso. Calma, que eu vou explicar. Existem alguns pontos específicos emocionais com relação à procrastinação. O primeiro deles e vai anotando, tá? Anota aí no seu caderno. Antes de tudo, anota primeiro, vamos trazer para consciência, antes de qualquer coisa, anota aí um ponto, uma questão, uma mudança que você quer realizar e que você percebe que você tem procrastinado. E pode ser procrastinado devido à correria, devido a todas essas histórias que a gente conta para nós, mas um desejo, uma meta, uma questão, uma mudança que você quer realizar e que você percebe que muitas vezes você tem adiado, ou que acontecem imprevistos e essa meta, esse desejo vai ficando para depois. Se você tiver papel e caneta aí próximo, já anota, porque o escrever, ele ajuda o nosso cérebro a trazer ainda mais para a consciência, a absorver ainda melhor a informação. Se não tiver, pega o celular, vai andando com ele, já vai buscando papel e caneta e anota.
O que é importante para você e que você tem deixado para depois. E escreve no papel. Feito isso, vamos falar sobre razões emocionais pelas quais a gente se sabota. Combinado? Primeira razão emocional. Se eu sei que eu quero realizar algo, quem quiser, gente, coloca aqui, pode colocar aqui nos comentários algo que você deseja, que você percebe que está procrastinando, tem alguma dúvida, se identificou, vai escrevendo, tá fazendo sentido, clica no coraçãozinho para eu saber que a gente vai interagindo, combinado? Primeiro ponto que faz a gente procrastinar. Então, se eu sei que eu quero algo, eu quero realizar uma mudança na minha vida, eu quero mudar de carreira, eu quero divulgar mais meu trabalho, eu quero parar de me cobrar tanto, eu quero que seja mais leve, porque eu conquisto o que eu desejo, mas parece que tá pesado e eu sei que eu tenho muito mais potencial e mesmo assim parece que eu sinto um bloqueio. Ok. O que acontece? Um primeiro ponto que faz a gente procrastinar. O medo da rejeição. O medo, a nossa mente tem uma parte nossa que ela é muito importante. Vou trazer aqui o contexto racional, para que seu racional entenda, para depois a gente falar com o seu emocional, tá bom? A nossa mente, ela tem uma parte muito importante que é para nossa sobrevivência, que é ou luta ou fuga. Então, quando acontece algo que é diferente do que a gente está acostumado, o nosso corpo muitas vezes entra em estado de alerta e eu ou vou lutar contra aquilo ou eu vou fugir. A procrastinação, o que é? O fugir. Então tem algo novo que eu sei que eu preciso realizar, que eu não tô acostumada, porque o que a gente tá acostumado a gente já faz um piloto automático e vai, né? E fica apagando incêndio. A minha mente vê que tem algo novo e eu fujo. Por quê? Por medo de me frustrar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto novo que eu quero fazer. Eu quero empreender, por exemplo, eu quero empreender, ninguém da minha família empreende, eu vou ser a primeira pessoa que vai empreender. O que acontece? Para eu não lidar com o medo de não dar conta, medo de não ser perfeita, medo do que as pessoas vão pensar, medo da rejeição, medo de me sentir injustiçada, enfim, essa parte que todos nós temos, que é para nossa sobrevivência, fala assim, é como se fosse uma vozinha falando para você, foge disso. Então, eu prefiro de uma forma inconsciente não fazer para não me sentir rejeitada, para muitas vezes eu não me sentir um incômodo de novo, do que entrar em ação. Porque a nossa mente, ela busca a sobrevivência e, por um outro lado, o nosso emocional quer fazer parte, quer pertencer. Então, para eu não precisar lidar com essa dor, eu prefiro deixar para depois. Porque percebe que eu tenho um projeto lindo. Enquanto ele tá no papel, a história que eu conto para mim é porque eu ainda não fiz. É porque eu ainda preciso fazer A, B, C e D. Se eu ainda não fiz, eu não preciso lidar com medo de que pode dar errado. Então, é como se fosse uma proteção para eu não precisar lidar com determinada situação. Então, vai percebendo, de acordo com o que você marcou aí no papel, se você se identificou. Isso eu realmente tenho medo. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu tenho medo de desagradar. Eu tenho medo de incomodar. Eu tenho medo de não dar conta, de ser mais uma coisa para eu fazer dentre tantas outras. Eu tenho medo mesmo da rejeição. Eu me sinto, às vezes, rejeitada em determinadas situações. Porque a hora que você percebe isso, você vai trazendo para a consciência. E aí, que movimento que você vai fazer? Já vou trazendo o que você faz, tá? Que movimento que você vai fazer com relação a isso? Ok, se esse projeto específico que eu desejo não der certo, ou se alguém disser não, ou se me julgarem, o que de pior pode acontecer? Porque aí, o que você vai fazer? Você vai preparar, e essa é a primeira camada, tá? Que a gente vai para camadas mais profundas, essa é bem superficialzinha. Você vai entender que cenário que pode acontecer para você já ir criando como você vai lidar. Percebe que você vai trazendo para a consciência, porque a nossa mente, ela cria monstros que não existem. Boa parte do que todos nós sofremos e nos questionamos e nos cobramos e ficamos ansiosos nunca acontecem na realidade. Então, esse movimento que você faz é trazer para a consciência, diminuir o monstro que está na sua mente e falar, nossa, ele é desse tamanico. Ok, se isso acontecer, como que eu vou lidar?
Então eu entendi o que eu tô adiando, eu entendi que eu tenho medo de ser rejeitada, tenho medo de não dar conta, etc. E o que de pior pode acontecer nessa situação? Ok, o que eu posso fazer se isso acontecer? Eu vou trazer um exemplo prático, tá? Quando eu fui fazer minha transição de carreira, em 2018, trabalhava em uma multinacional, e aí em 2017 fiz minha primeira formação no mundo do desenvolvimento humano, comecei a atender e estava fazendo todo esse planejamento para realizar minha transição de carreira, mas existia um medo. E se eu sair dessa multinacional, onde teoricamente eu estou segura, que eu recebo salário todo mês, que eu tenho A, B, C e D de benefícios, qual que é meu principal medo? Eu tenho insegurança com relação ao financeiro. Ok, como que eu lido com isso? Que mais? Eu tenho medo de dar errado. E se der errado e eu sair dessa empresa enorme e as coisas não darem certo? E aí eu coloquei o pior cenário, nada deu certo. Comecei a atender, não tinha mais clientes, não tinha mais o que eu posso fazer? Aí eu coloquei no papel e comecei a pensar comigo mesma. Eu trabalho desde os 16 anos, nunca tive medo de trabalhar. Tá tudo bem. Eu procuro um outro trabalho, eu faço uma outra coisa. Então, percebe? Eu vou pegando aqueles monstros, trazendo para a consciência e aprendendo a lidar. Eu sei que essa primeira camada ela é superficial e parece algo mais simples, porque na realidade dá sim um frio na barriga diferente, mas você vai transformando isso e diminuindo para que a procrastinação não tome conta. Então esse é o primeiro passo. Lembrando que antes dele tem a parte racional de a gente precisa agir, apesar do desconforto e apesar do frio na barriga. Ok, feito esse primeiro passo, existe um outro que é a parte mais profunda, que não é o porquê eu procrastino, mas é o porquê. Eu postei inclusive com relação a isso ontem nos stories. Porque grande parte de nós, para não dizer todos, quando a gente vai se trabalhando, é claro que a gente entende. Mas o que funciona, o funcionamento do ser humano é, a gente precisa estar conectado com pessoas. A gente tem uma necessidade básica de ser amados, de pertencer, de fazer parte. Se você perceber no dia a dia, é muito notório. Então, por exemplo, eu tô com o grupo da família. Eu falo de um jeito, me comporto de um jeito. Tô com os amigos, é de outro. Eu tô no ambiente profissional, é de outro. E não é que a gente tá fingindo. A gente vai se adaptando a determinados ambientes. Ou, por exemplo, a gente tá aqui batendo papo. Aí eu começo a falar, nossa, eu viajei pra tal lugar. Ai, foi muito legal, eu tenho o desejo de viajar para tal lugar. E nossa, o que acontece? A sua mente já vai começar a pensar sobre viagens porque existe essa necessidade de conexão. Mais um exemplo prático. Imagina as pessoas que você mais ama no mundo. Imagina se elas simplesmente te excluíssem, parassem de falar com você, se você ficasse isolada no mundo. E eu sei que existem pessoas que às vezes foram tão, e pode ser que seja o seu caso, você fala assim, eu não quero nem saber de gente, eu prefiro ficar isolada, porque você foi tão machucada, ou precisou a vida inteira salvar tantas pessoas, ficar ali no lugar de quem faz tanto pelo outro, que uma parte sua como defesa, como proteção, fala não quero mais saber de ninguém. Mas o ser humano ele tem essa necessidade básica. Quando a gente até fala sobre sucesso, sobre tudo, a gente vai investigando, no fundo, as pessoas só querem ser amadas. E para ser amada, a gente sabota a nossa própria vida. Então, eu quero que você olhe novamente para isso que você anotou. Que você tem desejo de mudar, de realizar e que você está deixando para depois. Eu quero que você imagine agora a vida que você quer viver. O 2026 que você quer viver, de verdade. E não aquele que às vezes você coloca no papel todo ano, porque acaba virando uma lista pronta, né? Academia, novo idioma, e ser mais leve, cuidar da minha saúde mental e fazer essa mudança tal. Não, eu não quero lista, porque o nosso racional sabe um monte de coisa. E esse que é o ponto, que é a chave, porque eu vejo que cada vez mais as pessoas estão acumulando conhecimento teórico, e vai acumulando e trazendo uma obesidade mental, isso faz você se cobrar ainda mais, mas não internaliza. Uma das questões relacionadas à procrastinação é você estar fora de casa. O que isso quer dizer? Você está desconectada de você.
Você tá buscando tanto fora e acumulando cada vez mais coisa, que muitas vezes tem atividades que você tá fazendo que estão tão desconectadas de quem você é, que drena tanto a sua energia, você drena tanto a sua energia fazendo por todo mundo, que não sobra isso aqui de combustível para você. Então imagina o 2026, não que tá na sua lista, não que já tá na sua mente disso, 2026 é o ano. Não, o ano incrível começa por você, e pode ser agora. Lá dia 31 de dezembro de 2026, o que você quer estar celebrando? O que precisaria acontecer para você se parabenizar e falar, esse foi o ano? Eu quero que você se imagine, sabe? Vivendo esse ano. Essas metas que você coloca para você, como que você quer se sentir? Por que isso é importante para você? Porque um terceiro motivo que leva as pessoas a procrastinar é porque coloca um negócio no papel, só que só racionalmente. E não percebe que sentido vai fazer. Você não se permite sentir vivendo. E a gente só vai onde a nossa mente permite. Se você não consegue nem se imaginar, percebe que eu não posso imaginar que eu vou viajar para um lugar que eu nem sei que existe? Eu preciso saber que aquele lugar existe para eu ir. Eu não posso querer um carro que eu nem sei que existe. Eu preciso saber, eu quero aquele carro ali. Então se permita imaginar. O que você quer viver? Como que você quer se sentir? Se permitiu? E vão vir armaduras, vai vir vontade de fazer outra coisa, vai vir desconforto, vem um monte de coisa. Porque uma parte nossa tem resistência e não é por quê, é por quem. E eu vou explicar nesse exercício que a gente está fazendo. Só que é importante que você confie. E provavelmente desde a infância você aprendeu a não confiar. Você aprendeu a dar conta sozinha. A fazer por todos, menos por você. Provavelmente porque houve muita rigidez. Porque sua criança muitas vezes sentiu falta de acolhimento. E aquele acolhimento que sua criança sentiu, você não dá pra você. Você faz pros outros. E aí você vai criando armaduras e resistências. E aí a hora que vem um movimento, um exercício que é pra olhar pra você, eu tenho certeza, com relação à procrastinação, que se fosse pelo outro, pra você inclusive hoje no Stories, se seu chefe pedisse na empresa, ou se você tem o seu negócio, seu cliente pedisse, se a pessoa que você mais ama pedisse, você já tinha se virado no avesso para fazer para ontem. A procrastinação é quando é por você. E pode ser, e eu sei que é duro ouvir isso, mas é importante para você liberar e se olhar com amor, e pode ser porque você tenha se abandonado. E eu sei que não é gostoso ouvir, mas é importante para que você possa olhar para você e dizer, pega as suas duas mãos, coloca as suas duas mãos assim. Une as duas. Segura a sua mão. E diz para si mesma, agora eu tô com você. Agora eu não te largo mais. Porque se você se abandonou e está acostumada sempre por você procrastinar, soltar sua mão, agora eu não te largo mais. Percebe? Que não é sobre o racional. Então você olhou para aquilo que você quer realizar, se permitiu sentir a vida que você quer viver. E agora eu quero que você pense, e pode anotar no papel, se quiser pode colocar aqui nos comentários. Se você realizar tudo isso que você está se propondo, se você viver essa vida, se no dia 31 você estiver celebrando e se parabenizando porque você merece tudo isso que você fez, diferente de quem você vai ser? Ou de quem você corre o risco de se distanciar? Quem pode te olhar de outra forma? Porque o que acontece? Por amor e para continuar fazendo parte,
a gente continua repetindo os padrões que estamos acostumados. Então, se dentro da sua família, dentro do ambiente da infância e dentro do ambiente que você vive hoje, sempre foi tudo com muito sacrifício, muito difícil, uma parte sua, e lembrando que tudo que a gente vive são partes nossas, não é por inteiro, porque a gente fala, ai, pra mim é sempre muito difícil, eu me cobro demais. Não, uma parte sua, só uma parte. Então, uma parte sua, olha, racionalmente, uma parte sua tem esses desejos. Essa vida que você falou que você quer celebrar dia 31 de dezembro. Mas uma outra parte fala assim pra você inconscientemente. Se você fizer isso, você vai ser diferente de todas as mulheres guerreiras aqui da família. Se você fizer isso e for mais leve, imagina, não pode parar não. Tem que ser difícil, é na correria, você vai estar traindo elas. Você vai ficar sozinha. É mais coisa para você carregar. Se você prosperar, se for abundante, se for mais leve, as pessoas vão te pedir coisa e você não vai mais poder falar que você não pode. Você vai precisar dar conta de se posicionar e falar que você não quer. E aí? Percebe como é o nosso emocional que nos impulsiona ou nos limita? Diferente de quem você vai ser. Se sua meta, a vida que você quer viver, o que você tem procrastinado está relacionado ao trabalho, o que você ouvia sobre trabalho, o que você ouvia sobre a vida, o que você ouvia sobre ser mulher. Porque pode ser que você está só repetindo esse padrão. Ou que você foi aprendendo a dar conta desde sempre, a suportar desde sempre, que tudo foi sempre muito difícil. E aí o que acontece? Se a sua mente aprendeu que é sempre muito difícil, sempre com esforço, ao invés de fazer um caminho mais leve, a sua mente, ela vai sempre pelo caminho que ela está acostumada. Pode ser bom ou não. Se o racional falar, não quero ir por aqui. Mas se a sua mente, se o seu emocional falar, é aqui que a gente está acostumado, aqui que é o ambiente seguro, a gente vicia até na dor. Se a sua mente foi aprendendo que o esforço é o condicionamento da sua vida, até nas situações mais simples, você vai fazendo escolhas inconscientes que vão trazendo imprevistos para continuar sendo exatamente igual, exatamente difícil igual. Ou se você foi aprendendo desde a infância fazer pelo outro, ou sentiu falta de carinho, de acolhimento, se sentiu abandonada, precisou ter responsabilidades mesmo sendo uma criança, ouvia para engolir o choro, via que já tinha muitas questões ali no seu lar, que era um ambiente crítico, e você não queria ser mais uma a dar trabalho, a criança, ela deixa de se amar, ela vai fazendo um esforço para receber amor, e aí você foi se deixando de lado, aprendendo a fazer sempre pelo outro, eu te salvo, eu te ajudo, é o famoso deixa comigo, eu dou conta, e aí você vai aprendendo a ser guerreira, uma vida toda, e percebe que isso também vai te levar à procrastinação, porque você foi aprendendo a fazer pelo outro, só pelo outro, fica pesado para você receber, e às vezes tem a sensação que ninguém vai te ajudar. Então é como se você fechasse o seu conector de receber. O que isso quer dizer? O seu merecimento está escondido. É por isso que aí na hora de fazer por você, mesmo que seu racional queira muito, você vai procrastinar, porque uma parte sua fala assim, não. Por você, não. Pelo outro, para agradar o outro, sim. Se tiver questões, aguenta sozinha, porque você dá conta. Eu sei bem como é. E eu sei que pode ser que esteja dando um nó na garganta, tá rangendo os dentes, que sua coluna já esteja gritando de tanto carregar o mundo. Eu sei que não é gostoso, mas são verdades que é importante você olhar, porque não é que não estavam aí, só estava escondido debaixo do tapete, e se você não olha, isso daqui a pouco vira doença, porque a gente vai aprendendo, quem aprendeu a ser forte vai aprendendo a anestesiar tanto as emoções,
Isso é anestesia da vida. E não é que aquilo não existe, existe, só que tá guardado. Em algum momento começa a gritar o corpo, que eu falei, é onde vem a coluna doendo, os dentes rangendo, o cabelo caindo. Se tem questões com relação a ser guerreira, você foi aprendendo a ser fortuna, se desconectou do seu feminino, vai vindo questões relacionadas ao feminino. Então, o primeiro passo, a gente foi trazendo questões que levam a procrastinar. Então, o primeiro passo que a gente comentou é tomar consciência. O que eu estou procrastinando, como eu quero me sentir, como que eu vou realizar, por quem eu estou procrastinando, diferente de quem eu vou ser. Ou, ponto importante, pode ser que você esteja no outro extremo. Não, Su, não é que eu tenho medo de ser diferente de alguém. Eu quero fazer isso para ser totalmente diferente da minha mãe. Percebe que quando você tem medo de ser diferente das mulheres da sua família, ou quando você quer fazer absolutamente diferente, você não está olhando para a sua vida. Pensa que é como se você estivesse dirigindo um carro. Se você dirige um carro só olhando para o retrovisor, dali a pouco você vai bater. A gente precisa, vou dar ré, vou fazer alguma coisa, preciso dar uma espiadinha no retrovisor, mas eu continuo olhando para frente. Assim é a vida. Às vezes a gente precisa olhar para essas questões inconscientes e trazer para a consciência. É essencial, eu vejo resultados extraordinários a partir disso. Só que o foco precisa ser na frente. Por isso que eu fiz um movimento com você. De que você quer viver? Como você quer se sentir? E como lidar a partir disso? Então, como a gente falou, colocar no papel, começar a observar quem, diferente de quem. Existem ferramentas, técnicas para a gente trabalhar tudo isso, tá? E o próximo passo é, ok, eu percebi, eu tirei essa sujeira debaixo do tapete. A gente tirou, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um movimento aqui com você para que você comece a liberar um pouco de tudo isso, que é um processo de auto-perdão, de você começar a ser gentil com você. Porque quando você vai carregando tudo isso e fazendo pelos outros, e quando é por você vai ficando para depois, os outros você desculpa de tudo. Mas você vai colocar, ai, se há um ano atrás eu tivesse tomado essa decisão, ai, se não sei o quê, nossa, realmente, Su, tem tudo isso. Se perdoe. Então a gente vai fazer esse movimento agora aqui para ir soltando, porque eu tomo consciência, a partir disso eu acolho isso que eu senti, eu entendo de ok, era o que eu dava conta de fazer, e depois disso eu vou dando novos passos, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento sistêmico aqui, que você vai precisar fechar seus olhos um pouquinho, relaxar. Então se você tiver com o celular nas mãos, e aí já vem a questão do esforço, porque live não são 5 minutinhos como um Reels. Vai um tempinho maior, então por quê? Percebe que a gente vai... Você vai começar, você vai ver que a partir de agora você vai começar a ver um monte de coisa de... Nossa, por que eu tô fazendo tanto esforço? Por que eu tô... sei lá, 20 minutos com o celular na mão, sendo que eu podia ter apoiado ele? Por que eu faço tudo sempre ser mais difícil pra mim e pros outros eu simplifico? Percebe? É tomar consciência. E eu sei como é. Eu precisei tomar consciência. A hora que eu comecei a tomar consciência, eu falava, nossa, eu achava que eu era super segura, a super fartona, a que tinha o merecimento ok. Aliás, eu nem sabia o que era essa questão do merecimento. E a hora que eu comecei a entender, eu comecei a perceber que atrás dessa armadura de força, de fazer pelos outros, de deixa que eu faço, deixa comigo, tinha uma insegurança gigantesca. Um medo de não ser vista, de não ser amada, um medo de atrapalhar, de incomodar, de decepcionar. Isso é pesado demais. Só que a partir do momento que eu entendi, só quando eu entendi aqui não. Oi, Rô, boa noite. A partir do momento que eu entendi aqui no meu coração, que eu falei, nossa, doeu. Para muitas coisas eu olhei e falei, eu era só uma criança. Doeu. Não é bonito não, eu ser forte, não doeu, eu era só uma criança. A partir disso, eu pude cuidar. Senão a gente vai só atropelando e acumulando mais uma coisa, e mais uma coisa, e mais uma coisa, e mais uma coisa. Era que você vê, mesmo descansando, você está se sentindo exausta porque sua mente não está parando. Então bora lá. Apoie o celular em algum lugar. Vamos cuidar disso um pouquinho. Se permita.
Diz assim pra você: eu mereço, é o meu momento. Apoie o celular em algum lugar, feche os seus olhos, sente em uma posição que seja confortável, esteja em um ambiente confortável que você possa ficar à vontade. Feche os seus olhos, respira e vai soltando essas tensões no seu corpo que começaram a ser criadas a partir do momento que eu fui trazendo tudo isso. Inspira pelo nariz, solta pela boca, relaxa o maxilar, relaxa a coluna, respira. E ainda de olhos fechados, imagina que bem na sua frente está a criança que você foi um dia. Aquela criança que foi aprendendo a fazer por todo mundo, mas que muitas vezes se deixava de lado. Aquela criança que se cobrava demais, que fazia um esforço para ser uma boa menina. Imagina que ela está bem aí na sua frente. Aquela criança em que muitas vezes as feridas, os vazios, os medos dela têm tomado conta do seu dia a dia e feito você adiar os seus sonhos. E imagina que atrás dessa criança está a pessoa por quem você tem procrastinado até hoje. E imagina que você vai até a criança que você foi um dia, na idade que ela aparecer para você, que você vai se aproximando e que você diz assim para ela, e se você puder pode dizer em voz alta: eu sinto muito se eu tinha te deixado aqui sozinha. Eu sinto muito. Era o que eu sabia fazer. Mas agora eu cuido de você. Você é muito amada. Você é importante. E a cada sonho que eu realizar, será por nós duas. Imagina se a criança que você foi um dia permitir, que você vai acolhendo, que você vai abraçando, que você vai se dando amor, carinho, que você vai sendo maternal com você. Vai dizendo para sua criança: agora eu cuido de você. 2026 será um ano extraordinário por nós duas. E acolhendo a sua criança, se você tiver conseguido sentir no seu coração por quem você tem procrastinado, diferente de quem você tem medo de ser ou de se distanciar, imagina que acolhendo a sua criança, você diz para essa pessoa: levo você em meu coração, mas a partir de agora, com amor e respeito, eu olho para os meus sonhos. E vai percebendo como você fica, vai percebendo como fica o seu corpo, vai acolhendo a sua criança. Se você quiser, pode ir se abraçando para você sentir no seu corpo esse acolhimento. E diz mais uma vez: agora eu cuido de você.
Eu vou construir um 2026 extraordinário por nós. Isso, vai se dando esse afago, esse aconchego. E aos pouquinhos, no seu tempo, vai voltando a sua atenção para o aqui e agora. Vai abrindo seus olhos devagarzinho, voltando aqui comigo. Se quiser compartilhar como você se sentiu. E vai percebendo como está o seu corpo. Porque os nossos traumas, assim como os nossos desejos, tudo fica registrado no corpo. Então, se você perceber, a hora que eu estava falando dessas questões que doem, o corpo fica mais tensionado, percebe? Eu encolho, eu tensiono, onde começa a vir as dores no corpo. A hora que eu falo sobre os meus desejos, sobre aquilo que eu quero realizar, eu expando. Então, o nosso corpo, ele sempre traz informação do que está nos fazendo bem ou não, do que aquilo que repele ou aquilo que eu acolho. Por isso que a procrastinação, existe um processo racional, mas existe um processo ainda mais profundo emocional, que precisa ser cuidado, trabalhado, com direcionamento, com acolhimento. Aqui a gente trabalhou as primeiras camadas. Eu vou trazer mais um direcionamento para você, mas se você quiser olhar especificamente para o seu caso, entender a raiz emocional dessa sensação, porque muitas vezes tem uma sensação de bloqueio, né? De eu quero, mas parece que tem algo. Se você quiser olhar para a raiz emocional disso e entender que movimentos fazer a partir daí, finalizando aqui, manda um direct contando o seu desafio hoje, a sua percepção com relação à live, ou pode mandar eu aqui nos comentários, que aí finalizando eu já retorno para você, a gente agenda um horário para olhar para o seu caso específico, combinado? O que fazer a partir de agora? A gente fez esse processo de acolhimento, você colocou no papel o que você deseja, quais são os medos, qual é o pior cenário, que isso é um primeiro passo de construção do que a gente chama de mapa mental. E a partir de aí, que ações você vai fazer. E o próximo passo, esse primeiro próximo passo é o que você pode fazer a partir de amanhã, que vai te aproximar dos seus sonhos. Comece a quebrar em pequenas ações. Mas, paralelamente, cuide também do seu emocional. Faça esse movimento de respirar, de voltar para a sua casa diariamente. Porque quanto mais você se distancia de si, mais pesado fica. E mais você se distancia dos sonhos, dos desejos, inclusive profissionais, que fazem sentido para você. Então, coloque em prática, faça esse movimento. E para olhar para o seu caso, especificamente para a gente trabalhar, entender raiz emocional, olhar para esse mapa mental, construção do que fazer a partir daí, envie um direct. E aí eu te passo os próximos passos para você construir um ano novo extraordinário. E para que essa procrastinação relacionada a esses medos, a esses bloqueios, a essas travas emocionais, essas prisões emocionais que a gente cria, não tome mais conta da sua vida, combinado? Então a gente se vê na sessão individual, eu e você, por videochamada, para trabalhar tudo isso. Coloque em prática tudo que eu falei aqui na live. Vou deixar por enquanto ela salva. Estando disponível, lembra de curtir e compartilha para que mais pessoas comecem a tomar consciência. Porque nesse momento, segundo pesquisas inclusive, mais de 80% das pessoas não se deram conta, mas já desistiram. Já deixaram para trás mais uma vez as metas que se colocaram para fazer esse ano. O piloto automático, as dores, os medos, as travas emocionais já tomaram conta e existem estudos que comprovam esses números. É hora de sair desses números, é hora da gente diminuir esses 80% e começa de dentro para fora. Um lindo ano para você, uma linda noite. Manda direct, a gente agenda seu horário. Bora olhar para a raiz emocional de tudo isso para que você se dê permissão de viver um 2026 com mais leveza, com mais confiança, com mais prosperidade, porque você merece. Diz em voz alta para si mesma: eu mereço. E a gente vai trabalhar, inclusive, esse merecimento. Boa noite, tchau, tchau!